que é sobre o sol. Quem me conhece sabe que eu sou uma apaixonada por sol. E eu sei que é um assunto muito polêmico, porque muitas vezes eu me posiciono aqui. Isso não acontece nas lives, mas quando eu falo, quando é feitos recortes assim, colocado, sempre há uma polêmica. Sempre tem alguém que se posiciona contra e tá tudo bem. Você tem sua opinião, eu tenho a minha. Eu respeito a sua e peço que respeite a minha. A minha opinião é embasada em estudos, em artigos, não é do achismo e não veio do além, não é do nada. Então eu digo, tudo que eu falo para vocês aqui tem um embasamento, tem estudo e tem muita clínica envolvida, porque eu já trabalho com melasma há muitos anos. E uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos é que o sol não é uma raiz de melasma. Aí sempre se levanta alguém e diz assim, mas o sol escurece o melasma. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. O porquê que o sol não é o causador do melasma. Quando nós estudamos, eles dizem que é sol genético e hormonal. Sol genético e hormonal. Genético eu não concordo, já conversei com vocês em uma live sobre isso, falando sobre o genoma humano, que foi um estudo que saiu em 2003, então já tá aí com 20 anos que esse estudo tá aí. Vou falar brevemente sobre isso mais pra frente, tá? Então, melasma hormonal, concordadíssimo, super concordo, mas a gente tem que entender quais são os hormônios envolvidos nessa brincadeira. E o sol não é o causador de melasma, e dizem que é o principal, né? Pois é. E é isso que eu quero explicar para vocês e fazer vocês entenderem o porquê não. E gostaria de contar algumas histórias para vocês que vão ilustrar isso que eu estou falando. Primeira coisa, o sol que está sobre a minha cabeça é a mesma que está sobre a cabeça de vocês e de todas as pessoas que vocês conhecem. Ai, Marina, mas tem diferença de altitude, de... Beleza, então. Então pense só nas pessoas que estão na mesma cidade que você. Quantas pessoas você conhece que se expõe ao sol e não tem melasma, e nem usa protetor, e nem usa protetor solar e não tem melasma? Aí você pode parar e falar assim, nossa, mas eu uso protetor solar e tô toda manchada. Aí eu te pergunto, você se expõe ao sol tanto assim? Eu recebi essa semana um paciente que estava conversando comigo e ele me falou que já tirou 2 ou 3 pontos de câncer de pele do rosto dele. E ele falou o seguinte, que ele nunca se expôs ao sol. Ele sempre foi um homem do comércio. Então ele nunca se expôs ao sol. Então por que ele tinha câncer de pele? Por que ele teve esses pontos que ele precisou retirar de câncer de pele? Será que não tem mais coisas envolvidas aí do que somente o sol? Eu não estou dizendo para vocês que é para você sair que nem uma doida no sol sem passar protetor solar. Não estou dizendo isso. Eu mesma uso protetor solar, tá? Passei sim um tempo da minha vida sem usar, porque eu estava testando aquilo que eu estava aprendendo. Hoje eu uso protetor solar físico ou mineral. Inclusive, neste momento, eu estou com protetor solar, porque eu tenho 2 lâmpadas bem grandes aqui na minha frente. Então é claro que eu estou com protetor solar. Estou com 2 lâmpadas, o celular e o computador aqui do lado. Então é lógico que eu estou com protetor solar. Mas o que nós temos que entender? O sol, ele é uma criação do Senhor, assim como eu, como você e como tudo aquilo que nós vemos. Quando eu olho para Deus, eu vejo Ele como um pai de amor. Tem um versículo bíblico lá no início de Gênesis que ele diz que criou os céus e a terra, criou o sol e a lua e viu que era bom. Se ele não tivesse visto que era bom, se ele realmente tivesse visto que seria um demônio, que, como dizem, ele não teria deixado lá. Ele teria desfeito, ele teria tirado. Então, nós precisamos entender bastante de fisiologia para entender isso que eu vou falar para vocês. O sol, ele não causa melasma. Mas o que acontece? O sol escurece o melasma, sim, quando a paciente está inflamado, com as raízes ativas. Então, o que acontece? Esse corpo da paciente está... Vamos pegar o exemplo do melasma hormonal, que nós falamos sobre isso na semana passada, nas raízes do segredo do melasma.
Os hormônios da paciente estão em desequilíbrio e então este corpo precisa informar para a dona do corpo que há um desequilíbrio e a forma que ele achou de fazer isso foi enviando disfunções estéticas. Você pode ver que muita gente que não tem melasma, mas tem uma endometriose, que é para informar que existe uma predominância estrogênica. A paciente não tem melasma, mas ela tem acne, para informar outras disfunções estéticas. Para informar outras raízes. Então, o que acontece? Quando existem raízes ativas, quando algo está ativo no paciente, algo está inflamado ou em desequilíbrio, este corpo manda a informação para o melanócito, que por sua vez produz a melanina para trazer essa informação. Quando a pessoa se expõe ao sol, como há uma produção de melanina, essa luz vem e acaba escurecendo o local mais do que já está sendo produzido. Então, o sol vem fazendo ali, sim, essa oxidação desse pigmento que a pele produziu, gerando uma mancha mais acentuada. Mas, se você pegar uma pessoa equilibrada, ela pode ir ao sol, que a pele não vai manchar. Então, é isso que nós precisamos entender. Uma pessoa equilibrada, ela pode se expor ao sol que não vai manchar. Não vai manchar. E nós temos vivido isso. Eu, minhas alunas, as pacientes das minhas alunas, elas vão à praia e a pele não volta escurecida depois de tratar as raízes. Então, claro, não estou dizendo, não vá se expor ao sol neste momento antes de tratar raízes, por favor, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, após equilibrado o corpo da paciente, após tratar das raízes, a paciente pode sim passar 3, 5, 7 dias na praia sem escurecer. Doutora Daniele botou, é verdade. E é isso que acontece. Quando nós chegamos ao equilíbrio do corpo, nós vivemos isso sim. De poder ir à praia sem escurecer, com filtro solar, gente. Em nenhum momento estou dizendo que não é para usar protetor solar. Não, estou dizendo, proteja-se, use protetor solar. Mas você pode ir que não vai manchar, porque geralmente quem tem melasma se tampa de protetor solar e mesmo assim a pele escurece a exposição do sol, porque as raízes não estão tratadas. A Regiane, uma das lapidadoras, está dizendo assim, eu fui recentemente agora, final de semana, pra praia e estou bem, não escureceu minha pele.